Rapaz, o clima esquentou de verdade. Uma manifestação contra Lula, um enorme boneco do conhecido Pichuleco, agentes da Polícia Federal e a chegada de um deputado federal, que também é general da reserva, transformaram um protesto de rua em um verdadeiro confronto de argumentos sobre liberdade de manifestação. E preste muita atenção no que aconteceu, porque o próprio diálogo registrado mostra algo que chama bastante atenção. O delegado da Polícia Federal reconhece que os manifestantes poderiam continuar com faixas e palavras de ordem, mas insiste que o boneco poderia configurar crime contra a honra do presidente da República. Foi justamente aí que a situação começou a ficar complicada. Está começando mais um boletim informativo aqui no seu canal Movimento Brasil Patriota. Eu sou Ademilson e hoje nós vamos acompanhar esse episódio que está dando o que falar, porque a discussão acabou colocando frente a frente manifestantes, agentes federais e um parlamentar que decidiu questionar diretamente a tentativa de retirada do boneco. O protesto acontece às margens de uma rodovia e reúne apoiadores de Jair Bolsonaro e pessoas contrárias ao governo Lula. No local estava erguido o Pichuleco, aquele boneco que há anos é utilizado em manifestações políticas contra o petista. De acordo com o conteúdo apresentado, veículos que passavam pelo local buzinavam e alguns motoristas demonstravam apoio aos manifestantes. Até aí, manifestação política. Só que em determinado momento, aparecem agentes da Polícia Federal procurando alguém que pudesse ser identificado como responsável pela organização do ato e principalmente pelo boneco. O diálogo começa de maneira relativamente tranquila. O delegado se apresenta, pergunta quem seria o dono do boneco e recebe como resposta que não existia propriamente um dono ou uma liderança formal. Segundo os manifestantes, seria um movimento espontâneo, com pessoas chegando e participando. O delegado insiste. Pergunta quem comprou o boneco, quem seria a liderança e tenta localizar alguém responsável. Até que ele explica a razão daquela abordagem. Segundo o delegado, o Pichuleco poderia configurar crime contra a honra porque o presidente da República passaria pelo local. E então ele faz um pedido, que os manifestantes desinflassem o boneco. Caso contrário, segundo a própria fala registrada, o objeto poderia ser apreendido. Agora eu quero chamar a sua atenção para um detalhe. O próprio delegado afirma que os manifestantes estavam fazendo um protesto democrático. Ele diz que poderiam continuar usando faixas e palavras de ordem, desde que mantivessem aquilo que chamou de civilidade. Ou seja, o ponto de conflito naquele momento não era a existência da manifestação em si, era especificamente o boneco. E foi justamente isso que revoltou as pessoas que estavam ali. Os manifestantes começaram a questionar por que aquele símbolo político, utilizado há tantos anos, precisaria ser retirado. E convenhamos, para quem acompanha política brasileira há bastante tempo, bonecos, cartazes, faixas, caricaturas e palavras de ordem sempre fizeram parte das manifestações dos mais variados grupos políticos. Então a pergunta que fica é simples. Até onde vai a liberdade de protesto? E em qual momento uma crítica política passa a ser tratada como crime contra a honra? Foi nesse momento que aparece uma figura decisiva para mudar completamente o rumo daquela discussão. O deputado federal General Girão chega ao local, identifica-se como parlamentar e general da reserva e começa a questionar diretamente o delegado. O clima muda na hora. Ele pergunta qual seria o problema. O delegado volta a explicar que o boneco poderia configurar um crime contra a honra. Girão, por sua vez, lembra que aquele boneco já é utilizado em manifestações há muitos anos e sustenta que as pessoas estavam exercendo o direito constitucional de manifestação. E aí nós temos um confronto interessante. De um lado, o delegado argumentando que poderia existir uma situação jurídica envolvendo a honra do presidente. Do outro, um deputado federal afirmando que a manifestação estava protegida pela Constituição e questionando a tentativa de apreensão. A discussão fica mais intensa quando aparece a questão de uma eventual ordem judicial.
Os manifestantes perguntam por mandado. O delegado afirma que não precisaria de mandado naquele contexto, caso entendesse que estivesse ocorrendo uma situação de flagrante. Girão rebate. Diz que o ato não estava obstruindo a rua e insiste no direito de manifestação. E o próprio delegado reconhece que não havia obstrução da rodovia. Olha a situação. É exatamente esse tipo de episódio que provoca indignação em muita gente de direita. Porque o cidadão olha para aquilo e pensa: até onde o Estado pode interferir em uma manifestação política, quando não existe bloqueio da via e quando o protesto está acontecendo publicamente? Eu considero muito importante que esse tipo de discussão aconteça. Liberdade de manifestação não pode ser um direito bonito apenas no papel. Ela precisa valer justamente quando alguém está criticando quem ocupa o poder. Porque elogiar presidente nunca foi difícil. A verdadeira prova de uma democracia aparece quando o cidadão decide criticar, ironizar, protestar e demonstrar sua insatisfação. Depois da chegada de Girão, o cenário muda. A tentativa de convencer os manifestantes a desinflarem o boneco perde força e o protesto continua. Os participantes começam a entoar palavras de ordem contra Lula e o pichuleco permanece no local. E a reação das pessoas é imediata. O general recebe aplausos e manifestações de apoio daqueles que estavam participando do ato. Agora compare isso com outro episódio, lembrado no próprio conteúdo original. Em uma ocasião anterior, uma faixa com uma acusação genérica foi colocada na sacada de um apartamento próximo a um evento com Lula. Segundo o relato apresentado, agentes da Polícia Federal teriam procurado o morador para solicitar a retirada da faixa. O responsável se recusou. Esse episódio voltou a ser lembrado, justamente porque reforça, para os críticos do governo, uma sensação de que manifestações contra Lula estariam recebendo atenção excessiva de autoridades. E é justamente aí que a chapa esquenta. Porque quando manifestações atingem políticos da direita, principalmente Jair Bolsonaro, muitas vezes nós vemos imagens, bonecos, ataques verbais e representações extremamente agressivas circulando publicamente. Por isso, quando aparece uma intervenção envolvendo um protesto contra Lula, o eleitor conservador inevitavelmente começa a fazer comparações. O pau que dá em Chico também precisa dar em Francisco. Se existe liberdade para protestar contra um lado, precisa existir liberdade para protestar contra o outro. E não estou dizendo que qualquer atitude deva ser permitida sem limite. A legislação existe. Mas qualquer eventual restrição precisa possuir fundamento claro e precisa ser aplicada com o mesmo critério para todos. Agora, existe outro ponto importante. No conteúdo original, aparecem várias acusações pesadas contra Lula e familiares envolvendo casos e investigações de diferentes períodos. Como algumas dessas afirmações são apresentadas como acusações políticas ou referências a investigações, elas precisam continuar sendo tratadas dessa maneira. O que pode ser afirmado com segurança dentro do episódio mostrado é que os manifestantes demonstravam forte rejeição ao presidente e utilizaram o pichuleco como símbolo dessa insatisfação. E o que mais chamou a atenção foi a tentativa do delegado de convencer o grupo a retirar justamente aquele boneco. Na minha opinião, Girão conseguiu naquele momento verbalizar a dúvida que estava na cabeça dos manifestantes. Se o protesto estava pacífico, se não havia bloqueio da rodovia e se o próprio delegado reconhecia o caráter democrático do ato, por que o boneco precisaria desaparecer? Essa é a pergunta política central desse episódio. E o resultado final foi bastante simbólico. O boneco permaneceu. A manifestação continuou. As palavras de ordem aumentaram. E a intervenção do parlamentar acabou sendo comemorada pelo grupo. Para um público de direita, a cena representa algo maior do que apenas uma discussão sobre um boneco inflável.
Ela toca diretamente numa preocupação que vem aparecendo cada vez mais no debate nacional. Quais são hoje os limites reais da liberdade de expressão e de manifestação política no Brasil? E preste muita atenção, porque esse debate não termina nesse episódio. Toda vez que uma autoridade tenta intervir numa manifestação política, seja de direita ou de esquerda, surge uma discussão que precisa ser enfrentada. Qual é o limite legítimo da atuação do Estado? Quando existe realmente um crime? Quando existe apenas crítica política? E principalmente, a regra está sendo aplicada igualmente para todos? Eu quero saber a sua opinião. Você considera que o delegado estava correto ao pedir a retirada do pichuleco ou entende que o boneco fazia parte de uma manifestação política legítima? E qual foi a sua avaliação sobre a postura do general Girão naquele momento? Deixe seu comentário, porque eu quero acompanhar a opinião de vocês. Se você ainda não está inscrito no Movimento Brasil Patriota, inscreva-se no canal, deixe o seu gostei e compartilhe este vídeo com mais brasileiros que acompanham tudo o que está acontecendo na política nacional. Porque essa história ainda vai render muito debate. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.